Olá, boa noite a todos. Neste 30º dia da Quaresma, gostaria de falar um pouco sobre esta profecia que foi deixada nos primeiros anos do século XX. Esta profecia foi revelada a este penitente Francisco de Andrade antes da aparição de Nossa Senhora em Fátima a 3 criancinhas. E falar que estas profecias que foi deixada nos 40 dias da Quaresma, até aqui, todas elas já se cumpriu. E o que vamos daqui para frente, até chegar o dia 40, ainda vai ter partes para se cumprir no futuro. Por isso, é muito importante vocês prestarem atenção como Jesus falou a esse penitente em condição de profecia, mas a profecia de Jesus, só ela em si, já é verdadeira. Mas agora, mais do que nunca, ela foi cumprida, e o restante até o final, até os 40 dias, ainda vai se cumprir, e realmente podemos assegurar que não foi um Jesus falso que anunciou a este homem, mas sim o Jesus verdadeiro, filho de Maria. Jesus Cristo mostra na terra a maldade de Satanás e o poder da calúnia contra a verdade, fundada a maldita igreja das trevas, da calúnia e do crime contra a justiça. O primeiro passo que deu no caminho da maldade foi introduzir o crime no trono da justiça. Enganou o rei com o falso zelo pela glória de Deus na terra e o fingido amor da justiça. Ordenou Satanás aos seus enviados na terra que para destruir a justiça era preciso o poder da mesma justiça, e para isso fossem ao palácio do rei e lhe fizessem ver que ele, como alta autoridade de Deus na terra, que tem o poder de impedir o mal com o direito da justiça e fazer o bem, está no dever de Vossa Majestade para a paz e a liberdade da Igreja de Jesus Cristo, e para que a fé e a religião cristã se propague sem embaraço por toda parte. É justo que Vossa Majestade empregue o poder e a ação da justiça contra estes inimigos de Deus na terra, para que tanto tem perturbado a Igreja de Jesus Cristo e embaraçado o desenvolvimento da religião e da fé. Tais inimigos devem ser punidos com a pena de morte. Estas pessoas têm relação com os demônios e são conhecidas como feiticeiras. Conhecido e testemunhado perante as autoridades, o crime desta pessoa deve ser destruído para maior glória de Deus e da sua igreja na terra. Deve ser queimadas nas praças públicas das cidades para servir de exemplo contra o mal. O que Vossa Majestade pode fazer sem cometer crime, pode também o poder da justiça dado pelo mesmo Deus para destruir e impedir a marcha do crime na terra. E como Vossa Majestade governa cristãomente unido à soberana autoridade de Deus na terra, o Papa, que todas as suas ordens são justas
e agradáveis a Deus e aceita perante o povo como decreto de Deus. Feito o processo pela justiça, a sentença de morte deve ser dada pela autoridade de Deus na terra, e assim será de glória para Deus e bem aceito pelo povo, que conhece a soberana autoridade como Deus no Vaticano, e como o fim da nossa missão é propagar o bem e a caridade na terra, isto não pode deixar de ser um bem. E para isso nós oferecemos como embaixadores de Vossas Majestades para irmos falar com o Papa no Vaticano, pedindo em nome de Vossa Majestade a aceitação da soberana autoridade de Deus neste decreto tão justo. Ouvindo o rei a voz das trevas e da maldade do crime, porém revestida as trevas com a sombra de luz, revestida a maldade com o falso zelo da caridade e o crime envolta na sombra da justiça, sem consultar e nem pedir a Deus que lhe mostrasse se isso vinha de Deus e era realmente o bem, enganado o rei com a bonita linguagem com que lhe falava aquela comissão encarregada do crime e do mal na terra, só fez dizer: farei como pedes, em defesa da Igreja de Deus e para a liberdade da religião e da fé, assinarei o decreto que podem, o qual deve ser apresentado ao Santo Padre no Vaticano e pedirem que aceite e assine para destruir o poder das trevas na terra. Satisfeitos os enviados de Satanás, porque viram que a alta autoridade da justiça tinha aceitado o crime no lugar da justiça e, enganado com o falso zelo, já tinha pecado contra Deus e em seus mandamentos decretado a morte contra o próximo. Confiados no que o rei da maldade tinha dito nos abismos do inferno, se apresentaram para irem fazer a confusão da luz e a perturbação da verdade no trono da luz e da verdade na terra, e seguiram como embaixadores do rei para o Vaticano, com o maldito fim de aproveitarem a luz contra a luz e a verdade contra a verdade, como já tinha aproveitado a justiça contra a justiça. Chegados ao Vaticano, disseram que vinha como enviados do rei apresentar a soberana autoridade de Deus na terra, o decreto que Vossa Majestade havia criado para bem do seu império e defesa da Santa Igreja, e para a paz e liberdade da religião e da fé em toda parte, e como cristamente governa e a obediente autoridade de Deus sobre a terra, não quer dar um passo contra esta obediência. Por isso manda pedir a sua santidade que se digne aceitar e assinar o decreto que o alto poder da justiça faz para destruir o poder das trevas e dos demônios na terra, embaraçando o triunfo da glória de Deus e perturbando a paz e a liberdade da religião de Deus, de Jesus Cristo. Em dito decreto, Sua Santidade não toma nenhuma responsabilidade. O que Vossa Majestade deseja da soberana autoridade de Deus, que tudo pode fazer na terra para o bem da religião de Jesus Cristo e para a glória do mesmo Deus, e que Sua Santidade criasse um outro tribunal fora do que ocupa, como juiz da fé
presididos este segundo tribunal por outro juiz para não interromper os trabalhos de sua santidade, e possam neste tribunal receber e decidir os negócios da justiça em um tribunal separado dos negócios dos mistérios da fé. Estas pessoas a quem o rei pretende castigar conforme os seus crimes são pessoas completamente perdidas para Deus e para a sociedade. E disse ao mesmo Deus que a árvore que não dá fruto se corta e se lança ao fogo, e o que o alto poder da justiça quer fazer unido soberana autoridade de Deus, conforme a palavra de Deus, lançar ao fogo estas pessoas que têm relações com os demônios e são conhecidos como feiticeiros diabólicos, reconhecido e testemunhado perante os poderes da justiça que esta ou aquela pessoa tem relação com os demônios, deve ser denunciada ao tribunal criado por sua santidade, para dar a sentença que será executada pelo poder da justiça, e sua santidade não toma responsabilidade nesta execução. Dá somente a sentença que seja destruído o poder das trevas e dos demônios na terra, para dar a paz à Santa Igreja e liberdade à religião e à fé. E o que deseja Vossa Majestade e pode a sua santidade, disse a comissão. A soberana autoridade, o Papa, cheio de bons desejos pela paz da Santa Igreja, pela liberdade da religião e da fé, sem refletir o que Jesus Cristo lhe tinha ordenado, que não desse um só passo fora do seu caminho real, para não ser enganado pelo inimigo sagaz e traiçoeiro, confiando no seu bom desejo e na sua alta autoridade, só fez dizer: aceito, e assino como pede o rei. E assim deu o Papa este passo sozinho em questão tão grave e tão melindrosa entre o trono da justiça e o trono da luz e da verdade. Este foi um dos motivos maiores de ter já se cumprido esta revelação de Jesus Cristo a este homem, porque o que se passa hoje no mundo, o bem sendo julgado como mal e o mal com o bem, e quem tem as promessas de Jesus e os seus ensinamentos sabe como esta revelação de Jesus Cristo toca direto no nosso coração, porque Jesus falou no capítulo 24 de São Mateus que, se possível fosse, até os escolhidos seriam enganados. E diante de uma situação como esta, só a misericórdia infinita do Deus Todo-Poderoso pode revelar a um coração penitente o que está acontecendo hoje no planeta. E sem a ajuda de Deus e do próximo, nós não podemos dar um só passo sem antes pedir a Deus que tenha misericórdia de nós. Mas eu, como testemunho dessas revelações verdadeiras de Jesus Cristo,
Estou aqui como um humilde mensageiro, desejando a vocês uma noite feliz, ficando com Deus, e salve Maria Santíssima, Rainha dos Anjos e dos Homens. Amém.